Olá, minha gente, muito boa noite. Nós estamos começando a nossa live desta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Um pouquinho atrasado, né? Porque costumeiramente a gente realiza a nossa live às 19 horas e 30 minutos. Mas hoje, em caráter excepcional, porque nós temos a participação do professor Sivaldo, que vai participar direto de Petrolina, e nós vamos bater um papo sobre esses 5 meses de pandemia. Não sei se você lembra, mas foi no dia 18 de março, que as coisas começaram a se discutir com mais ênfase sobre... Certo? Então, nós vamos falar sobre isso com o professor Sivaldo Torres, que é professor da faculdade lá de Juazeiro. Boa noite, professor! Boa noite, Galvão. Boa noite a todos que estão aí na audiência do seu blog. Tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você que deve lembrar, o professor Sivaldo já esteve com a gente em outras oportunidades. Primeira vez bateu um papo sozinho com a gente, e depois ainda tivemos a participação do Maico Andreoli. Não é isso, professor? Exato, E o professor exatamente isso. Sivaldo também realiza live aos domingos, às 14 horas. O professor Sivaldo Torres realiza a live dele sobre temas diversos. Uma live bem leve, uma live leve, mas muito gostosa de se curtir, certo? E também a questão pandemia foi discutida várias vezes aí com seus convidados. Professor, no último domingo o senhor não realizou live, não foi isso? Didi, eu estou dando uma pausa das lives aos domingos porque eu eu estou utilizando o tempo para dar uma estudada, rapaz, sobre comércio exterior. O domingo Hum, eu estou terminando tendo que descansar um pouquinho, mas depois de passar esse período aí de capacitação, né? Eu hum. volto novamente ativa com tudo. Você, nesse período com as lives, você teve uma participação direta lá dos Estados Unidos, não é isso? Foi, exato. Essa questão de estudar comércio exterior tem a ver com a participação do seu convidado, né? Não, não tem a ver diretamente. É porque aqui na região nossa, Hum, embora se fale muito dos. Quem está em Cabrobó, Santa Maria, Lagoa Grande, Salgueiro, fala muito hum, dos projetos de irrigação como cultura local, né? Como hum, mão de obra no campo. Mas os projetos de irrigação, principalmente os daqui de Petrolina, eles têm uma presença muito forte no comércio exterior. Exporta-se muita fruta, né? Inclusive o presidente da Abra Frutas é hum. daqui, né? O Guilherme Coelho, que foi Guilherme prefeito de Coelho, Petrolina, exatamente. foi deputado, Hum. esteve deputado Produtor também, recentemente. né? Produtor Produtor, agrícola, né? forte Aham, produtor, por sinal. exatamente. E Ele não então, é presidente à toa, ele tem conhecimento. demais, tem muito conhecimento de causa, porque produz e tem muito conhecimento de causa também, porque além de produzir, enquanto teve presença aí nas atividades, na vida pública dele, né? Ele sempre foi Hum. muito ativo em relação ao comércio exterior. Eu estou estudando um pouco porque envolve a região da gente, é buscar mais conhecimento para poder transferir mais conhecimento também quando tem É, oportunidade. como já é conhecimento desde o início da humanidade, conhecimento nunca é demais, não é isso? Não, não. É bom demais e vale a pena. É um tema apaixonante, assim. Estou gostando muito. Que a gente, por exemplo, eu hoje me incomodo que
O Brasil, a gente exporta muito commodity, né? Commodity é o produto primário, a fruta in natura, é o petróleo bruto, é a extração mineral que ainda vai ser, vamos dizer assim, processada, né? Refinada. Então, assim, quando a gente exporta commodity, a gente termina não agregando valor a essa exportação. Então, parece que tem muito ganho, porque você vê o cara receber em dólares, a depender o dólar, o euro, a moeda mais comum é em dólar mesmo, dólar americano ou dólar canadense. Mas assim, o fato da gente exportar commodities isso também não deixa a gente como sendo quase que na era inicial de 1500, quando a gente mandava para o Brasil. Então a gente precisa parar de mandar para o exterior somente commodity e ter produto manufaturado, investir em ciência e tecnologia, um parque industrial mais arrojado e qualidade. Tem que se falar muito em qualidade no Brasil. A gente quase não fala em qualidade. Precisa se falar de qualidade para que a gente comece a ganhar esse mercado exterior. Quanto mais a gente tiver presença no mercado exterior, mais a gente vai favorecer a economia local pela chegada de recursos, né, do exterior. Para o Brasil avançar mais ainda, né, nesse mundo da competitividade, tem que aperfeiçoar um bocado, não é isso? Assim, começa pelo parque industrial, precisa modernizar. Tem uma coisa que é meio traumático falar, que é a legislação trabalhista. Quase nenhum país do mundo desenvolvido tem legislação trabalhista Tão rígida, né? tão protecionista quanto a nossa. Então, assim, é bom para o trabalhador ter uma legislação que o proteja? É bom. É bom para o país que essa legislação ela seja tão rígida assim? Perde um pouco de competitividade. Porque eu vou dar um exemplo. Digamos que um milionário aí lá da Irlanda, ele quer produzir na América do Sul, ele vai pensar, pô, onde é que eu tenho a legislação trabalhista mais propensa à indústria, né? Então, a gente precisa entender que é uma via de mão dupla aí. Às vezes a gente vê muito o lado da proteção do trabalhador, concordo que tem que ser visto, mas a gente precisa entender que a melhor e mais plena proteção do trabalhador é ter a vaga de trabalho. Então não adianta eu ter uma legislação magnífica, linda, e não ter o posto de trabalho. Não ter Então o o posto de Brasil trabalho, né? precisa melhorar bastante na legislação trabalhista, o parque industrial modernizar, o brasileiro, de um modo geral, do alto escalão ao brasileiro comum, precisa discutir qualidade, e a gente precisa também vencer aí alguns gargalos de logística, né? Porque também não adianta produzir se não tiver como entregar. Então, tem muito a avançar, tem muito a investir. Essa agenda aí do ministro Paulo Guedes, ela é uma agenda próximo disso que eu falo, é mais ou menos o campo de visão. A pauta do ministro Tarcísio, que é o ministro que cuida da parte de pavimentação e infraestrutura, Uhum. é uma pauta também voltada para isso, mas assim, não é, infraestrutura não se faz da noite para o dia. Infraestrutura sempre vai levar tempo. Osvaldo, não é bem o tema, mas já que nós estamos tratando dessa questão e como estamos em ano eleitoral, o Brasil também, o brasileiro em si também tem que mudar a sua mentalidade para poder acreditar nele mesmo. Por exemplo, como nós estamos em ano eleitoral, muitos brasileiros trabalham com a expectativa de amanhã ou depois ter uma oportunidade no mercado público, não é isso? Não é nem no mercado de trabalho, é no mercado público, quando deveria se modernizar, conhecer mais, se capacitar em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, ele vai lhe oferecer, de fato, grandes oportunidades, não é isso? Didi, essa E tua é por isso que fala, fica amparado na legislação trabalhista, porque não se capacita. eu vou fazer propaganda de um site aqui, lhe peço Uhum. desculpa e permissão para isso, mas é porque eu não posso citar Fica à vontade. eu não posso citar o texto sem citar a referência. Essa tua fala, ela conjuga perfeitamente com algo que o site administradores.com postou, acho que hoje mesmo,
dizendo Hum, os gênios americanos produzem, geram empresas que mudam a humanidade. Os gênios brasileiros passam em concurso público. Então, tá dentro aí dessa visão. O que a gente fala um gênio, infelizmente, né? né? Uhum. Mark Zuckerberg, dá para viver sem Facebook, dá para viver sem Instagram. Bill Gates, dá para viver sem Microsoft. Steve Jobs, dá para viver sem as ferramentas e tantos outros. Então, o que o site lá de administradores.com chamava a atenção era para isso. Os gênios americanos constroem empresas que mudam a humanidade. Os gênios brasileiros passam em concurso público. Infelizmente, tem a mentalidade muito presente assim de que a tábua da salvação do brasileiro comum está no concurso público. Agora, isso por quê? Porque a carreira pública ela é diferenciada em relação à aposentadoria, teto salarial, então as pessoas, pô, cada um quer ganhar melhor e quer se aposentar melhor. As pessoas procuram. Acho que o brasileiro tem que falar de empreendedorismo, parar de falar de empreendedorismo como criança e falar de empreendedorismo como homem, como mulher, como adulto. Tratar empreendedorismo como a tábua de salvação. A pessoa que está aqui na live acompanhando a gente, pensar e dizer, olha, se eu consigo montar o meu próprio negócio, eu deixo de ser empregado e gero emprego. Então, que tal você se desafiar? Que tal a pessoa deixar de ser entregador de currículo e passar a ser recebedor de currículo? Então, assim, o brasileiro precisa É realmente mudar verdade. um pouco a visão. Porque muitos brasileiros, eles se preparam nessa linha ainda do concurso público pelas vantagens que o serviço público oferece, não é isso? Eu não Primeiro, recrimino, né? trabalha pouco, ganha mais ou menos, e tem a garantia da aposentadoria. Quando, na verdade, o brasileiro deveria se preparar para ter oportunidades, não vantagens. As vantagens ele iria adquirir através das oportunidades produzidas pelo seu trabalho. Infelizmente, o brasileiro ainda teima em andar pelos caminhos inversos do desenvolvimento. E é por isso que, por mais que preguem que o país está próximo do primeiro mundo, Não, sinceramente, eu não, acredito não. que está muito Tá não. distante. Para você ter uma Está ideia, muito Didi, a distante. gente não participa com 1% de tudo que é comercializado em mercadoria no mundo. Na década de 50, o Brasil representava 2% das exportações globais. Na década de 50 do século passado. Quer dizer, Hum. a gente está chegando agora para quase 100 anos de presença. No ano de 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello tentou abrir os mercados, e hoje a gente tem uma presença de 1% menos do que o que era nos anos 50 e 70. Agora, por que também? Vamos analisar as coisas sem paixões e com muita tranquilidade. O consumo mundial aumentou e o nosso parque industrial não. O consumo mundial aumentou em consumo de produto manufaturado com a presença de tecnologia embarcada e a gente continua exportando commodities. Então, ou a gente muda o nosso perfil, ou a gente vai continuar sendo o exportador de carne, de fruta, nada contra. São cadeias que têm sustentado a economia nesse momento. Mas eu quero dizer que o Brasil tem muitas outras vocações, mas ele precisa de ciência e tecnologia para poder embarcar valor agregado ao que se produz. Porque senão a gente vai Verdade. continuar Uhum. vendendo commodity. É verdade. Sivaldo, deixa eu aproveitar e dar algumas informações a quem está nos acompanhando, ainda é um número pequeno. Primeiro, abraçando o pessoal de Petrolina, que voltou a estar lá em Petrolina. Abraçando também o pessoal de Sobradinho, também está nos acompanhando. E entre esses está o engenheiro agrônomo, empresário, doutor Vladimir Torres, que, na minha opinião, é um dos nomes respeitados no mundo da agroindústria aqui no Vale do São Francisco. Vou aproveitar E, para deixar um abraço para Vladimir Didi, dizer que qualquer dia hum, desse que ele tiver em Petrolina, ele faça contato para a gente tomar um café e conversar sobre esse mundo que a gente muito tem hoje sem bom. fronteira. Então, meu abraço aí É, para Vladimir. eu acho que o gestor público ele perde muito
quando não tem a humildade de procurar pessoas que possam lhe oferecer conhecimentos, experiências para agregar ao seu projeto de governo. E eu diria que o Vladimir Torres hoje, através da ST Agronegócio, não é apenas um dos empresários mais conceituados, na minha opinião, mas é uma referência que pode contribuir muito com os gestores daqui da nossa região. Também porque a ST Agronegócio, ela atua, se me falha a memória, em 4 estados do norte e nordeste brasileiro, certo? Ou seja, tem uma bagagem imensa para oferecer. Sivaldo. Didi, só falando aí de relação a Vladimir, sem ser muita rasgação de seda, mas eu quero externalizar um carinho que eu tenho certeza que ele sabe, um carinho que eu tenho gigante pelo pai dele, hoje em memória, mas sempre foi uma imagem marcante na minha vida. Eu adorava aquele jeito Palmiriana, de ser o Valmir, exatamente. é Assim como de verdade. Dona Silvia também, uma mulher extremamente Você, guerreira. você vê, que bom. Você vê o que é o mundo das coincidências. Eu estava hoje em Lagoa Grande, eu fui lá um almoço de negócio, e no momento que eu estava almoçando, chegou um pessoal, ele disse, Galvão, me conheceu, mas eu não, a princípio não tinha conhecido. Depois foi que eu me lembrei quem era, rapaz. Um velho amigo que eu não vi há mais de 30 anos. Cara, que coisa E bacana. hoje está morando no Pará. Ailton Freire ou então Ailton de Barbinha, como era bastante Ailton conhecido aqui Freire. em Cabrobó. E estava lá também com o Xará Didi do Pará, certo? E nós batendo um papo, relembramos alguns momentos. Mas nós estávamos em um restaurante, quando o camarada ouviu a nossa conversa, vocês são de Cabrobó? A nossa identificamos, ele disse, eu também sou de Cabrobó, sou da família Viana, lá de Cabrobó. Então, ainda bem, nós estamos em casa. E eu sempre almoço nesse restaurante e não sabia que o restaurante era do pessoal daqui de Cabrobó, tá bom? E deixa eu Aliás, Didi, aproveitar, gente. Didi, o Pará daqui uns dias vai ser governado por um Freire, porque os Freire, graças a Deus, têm uma presença muito marcante onde quer que eles estejam. E hoje tem muito Freire no Pará, então eu não duvido que É daqui a pouco o verdade. governador do Pará seja um conterrâneo nosso, um Freire, aliás, até desejo que seja. É verdade. Isso se não parar de freire para lá, né? Porque Freire está indo. É muito. Divaldo, olha, quando eu disse antes, a live de hoje nós começamos um pouco mais tarde, porque como nós tínhamos a ideia de, neste 18 de agosto, bater um papo com o Silvaldo Torres, professor Silvaldo Torres, a respeito desses 5 meses de pandemia no Brasil, nós provocamos o atraso para atendermos a agenda do professor, já que ele tinha compromisso com alguns alunos dele da América, João? América? São, não, são alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso é uma das Pelo Brasil inteiro, maravilhas né? Tecnologia. da tecnologia. Eu estou com uma turma de Hum, 160 alunos de gestão da produção e da qualidade. que E eu bom. tenho um aluno que está aqui em Petrolina, mas eu tenho um aluno que está no interior de São Paulo. Então, é uma Que maravilha bom. o que o Assim mundo possibilita hoje. como Petrolina já foi governada por um cabroboense, o Diniz de Sacalocã, quem É sabe se o verdade. Sivaldo Torres, mais adiante, não será um prefeito de Petrolina. Ô, rapaz, eu não tenho vocação para militância política nessa área. A minha Então, militância que política é bom, pelo graças a Deus. desenvolvimento de agenda mesmo. Agora, Minha para cooperar admiração com quem aumenta estiver mais lá, eu ainda por coopero. você. Minha admiração aumenta por você depois dessa informação tão boa. Mas deixa eu te dizer, na próxima quinta-feira, a partir da próxima quinta-feira, a live volta no horário normal. Nós já temos um compromisso agendado com o prefeito de Serrita, Erivaldo Oliveira, certo? A gente vai bater um papo, ele decidiu não ser candidato à reeleição, embora eu quero aqui testemunhar, é uma das melhores administrações de todo o sertão de Pernambuco. Viu? E mesmo assim, Erivaldo Oliveira abriu mão da possibilidade de reeleição. E na terça-feira, isso é na
quinta-feira, dia 20, a gente conversa com o prefeito Arivaldo Oliveira. Na terça-feira, dia 25, nós vamos conversar com o ex-prefeito de Petrolina, doutor Júlio Lócio. Já Ah, está agendado. conterrâneo de meus pais, viu? E isso, de Serrita. A mãe dele ainda mora lá em, Terra, ou em Jardim. Jardim. Jardim Ceará, exatamente. Você está cada vez mais próximo mesmo de ser prefeito de Petrolina. Agora tá confirmado, certo? Não, Doutor não, Júlio, não. hoje, no bate-papo que O, nós o- temos por telefone, ele confirmou de fato que não terá, é, por questões de saúde, condições de ser o candidato a prefeito de Petrolina, mas que está sendo trabalhado em família a possibilidade de que o candidato seja ou filho dele, o chamado Julinho, né, Júlio Lócio Filho, ou então a sua esposa, a Andrea Lócio, que não foi candidata a deputada estadual, né, estadual. na eleição passada. Então, na próxima terça-feira, o doutor Júlio vai falar sobre tudo isso aqui, nós vamos bater um papo bem legal aqui na nossa live, tá bom? Sivaldo, hoje, 18 de agosto, no dia 18 de março, começava com mais, eu diria, consistência os debates sobre o que de fato era a pandemia no Brasil, a pandemia, e o que o Brasil faria para combater a pandemia. E passados 5 meses, o que nós aprendemos é que o Brasil não combateu, apenas aprendeu a conviver. Não é isso? Então nós vamos lá, deixa eu passar algumas informações para nós adentrarmos nesse assunto. Por que nós vamos falar sobre isso? Será que o Brasil não errou no início? Será que todas as medidas adotadas foram corretas? Será que não politizaram demais o vírus? Será que os nossos representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário não adentraram demais em questões pessoais e partidárias e esqueceram o mais importante, que era cuidar do povo? Vamos falar sobre isso. Veja bem, a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 30, preste atenção, no dia 30 de janeiro, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma emergência pública de importância internacional. Ou seja, a partir do dia 30 de janeiro, o Brasil já era para estar em alerta total, não é isso? Tá bom? Aí vamos lá. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus no dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Isso foi um casal que veio da Itália, uma senhora de 61 anos e um homem ou melhor, um homem de 61 anos foi a primeira pessoa que foi confirmada com o coronavírus. Ele se internou no Hospital Albert Einstein no dia 25 de fevereiro e no dia 26 foi confirmado de que ele, de fato, estava com o coronavírus, certo? Depois disso, nós sabemos que veio o carnaval. Certo? Dia 25, depois disso, porque o Brasil já sabia que tinha os problemas. A doença foi confirmada, mas o Brasil tinha os problemas. O carnaval aconteceu entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Pergunta primeira, Sivaldo. O Brasil errou na política adotada para o combate ao coronavírus. Tão logo foi informado pela Organização Mundial da Saúde de que o novo coronavírus se tratava de uma emergência de saúde pública de caráter internacional? Didi, eu não vou nem dizer que o Brasil apenas errou. A OMS ela tem dado muita informação que não tem contribuído. Eu não vou dizer que estejam fazendo. Alguns querem acusar a OMS disso, daquilo. Não. A pandemia é uma situação nova e
a OMS trabalha com as informações que chegam e nem sempre as informações que chegam, por exemplo, a informação que chegava de manhã não era a que chegava de tarde. Do meu ponto de vista como leigo, entendo que a OMS demorou demais a declarar um estado de pandemia e não de emergência. Ué, Sivaldo, por quê? Porque o trato legislativo é outro. A maneira como os países precisam se comportar em relação a ajustes na legislação para o combate de uma pandemia é diferente de uma emergência. O Brasil em si tem errado não só na pandemia, mas eu vou dizer uma coisa, Didi, é triste. É triste perceber que as pessoas estão movidas por paixões em substituição à razão. Quando o cara decide tomar um remédio por paixão ou não. Se eu sou apoiador do governo, eu concordo com o medicamento. Se eu sou contra, eu discordo. Quando, na verdade, a gente deveria buscar a realidade dos fatos. Onde que os médicos estão aplicando, qual é o resultado? O resultado, tem resultado, não tem? Quando aplicar? Então, assim, politizou demais, é uma pena, armaram palanque, e aí eu não vou dizer que foi só um lado, os dois lados, governo e oposição, os dois fizeram questão de correr e armar palanque para tratar de um assunto que não se brinca. Eu lembro que eu fiz uma pergunta muito semelhante a essa que você me faz, Didi. Eu fiz para a Karina, que é a minha colega com quem eu fiz live nos Estados Unidos, e eu perguntei, Karina, estão politizando muito o coronavírus nos Estados Unidos? Ela disse, Sivaldo, não. O americano não brinca com saúde. Então aqui não está essa coisinha de esse jogo de empurra, esse jogo de retórica, não. Parou para cuidar da saúde. Com saúde, americano não brinca. Foi essa informação que ela colocou. Houve aí uma preferência pela agenda do carnaval em relação à agenda da saúde. Então, quando era que tinha que ter sido bloqueado os acessos dos aeroportos e portos? Naquele momento. Não houve. Então, houve uma soma de erros. Hoje, o Brasil chora seus quase 110 mil mortos. É uma quantidade absurda. Eu não concordo de dizer que esses 110 mil mortos são todos em decorrência da pandemia. E explico para que depois ninguém faça juízo precipitado. Não é que eu estou dizendo que as pessoas não morreram com a presença de coronavírus. Mas eu acredito que o protocolo correto, até para evitar o pânico e evidenciar a transparência, o protocolo correto seria mortes em decorrência do coronavírus. O cara que estava saudável contraiu o coronavírus e em decorrência dele morreu. Morte em decorrência de comorbidades com presença de coronavírus. São quase 110 mil mortes. Lamentável esse número. Só que a gente está colocando tudo na vala comum. Está dizendo que tudo é coronavírus. O cara estava em um estágio terminal de câncer, pegou pegou o coronavírus durante o tratamento, a situação já era crítica. Ele não entra como morte por comorbidade com presença de coronavírus. Morte por coronavírus. Então, assim, isso gera uma situação de pânico. Pânico não contribui, assim como a negação da pandemia não contribui. Então, a gente precisa saber que a pandemia existe, ela é real, ela tem deixado lastro de dor, sofrimento, enfermidade e agravo na economia, ela existe. Então, não dá para negar, não vamos ser negacionistas. Por outro lado, também não dá para a gente estar criando uma situação de pânico. Eu preciso preservar a minha vida, Didi. Eu não posso esperar que o prefeito de Petrolina, o senhor Miguel Coelho, venha aqui em casa pôr a máscara em mim e me entregar uma unidade de álcool em gel. Eu entendo que o poder público tem que fazer, aliás, eu quero fazer justiça ao nome de Miguel Coelho, de que ele
tem dado um exemplo ao país de administração de crise. Não só ele, tem muitos outros nomes, mas como ele é um nome muito próximo aqui da gente, então estou citando como exemplo. O que eu espero é que o poder público faça o que Miguel Coelho está fazendo. Orquestre o sistema de saúde. Quem tem que cuidar da minha individualidade sou eu. Agora, nós não podemos ser negacionistas. Ah, não existe, não é isso tudo. Não, a crise do coronavírus existe, ela é muito séria, ela é muito grave. As pessoas só percebem o quanto ela é grave quando ela deixa de ser número em uma tabela de prestação de conta da Secretaria de Saúde e se torna um nome próximo de que a gente conhece. Eu desejo que não aconteça, mas a pandemia existe. Então, assim, houve erros, Silvão, houve, mas há que se cuidar agora. Eu não diria de reparar os erros, mas de reconduzir o processo. é porque não adianta a essa altura ficar tentando encontrar culpado. Eu acho que o melhor agora é encontrar saídas para que a crise não seja mais alarmante, mais do que o que está sendo, não é isso? Mais do que o que está sendo. Agora, outra situação, Oswaldo. O que nós observamos, aí você citou muito bem a administração do prefeito Miguel Coelho, que ele tem mostrado desde o início que pode combater as contaminações do novo coronavírus sem sacrificar tanto a população, protegendo apenas o cidadão. Ou seja, no início que se criou a ideia que deveria fechar tudo, porque a responsabilidade do poder público, o Poder Judiciário até tomou uma decisão precipitada, equivocada e política, quando disse, não, a autoridade para tratar disso aqui é governo municipal e estadual, não foi isso? Quando, na verdade, deveria dizer, não, a responsabilidade é de todos, a prioridade é do cidadão. Né? Ou seja, fecha o comércio. Na sua visão, com sua experiência, professor, homem vivenciado, homem de conversa com diferentes segmentos da sociedade, a política de ter fechado o comércio com o objetivo de combater o coronavírus para poder promover o isolamento social. Isso tem efeito? Didi, eu não tenho evidência para dizer que sim ou dizer que não. Dizer qualquer coisa sem evidência é muito difícil. Agora, demorou demais. Fechar, beleza, mas demorou demais a abrir. Uma coisa que eu percebo, Didi, é que romantizou-se demais o coronavírus. Então virou emblema, fica em casa. Pô, beleza, ficar em casa. E quem vai suprir com as minhas necessidades básicas? Essa semana, um desses intelectuais do momento, que, aliás, poxa, que pena que o Brasil tá carregado de pseudocientista. O cara vai em uma revista Exame e diz que um dos agravantes do coronavírus, parafraseando, ele não falou exatamente isso que eu não estou lendo, não é ipsiliter o que ele disse, mas dizendo, falando o que ele disse, porque os primeiros a voltar foram as igrejas, e a economia está do jeito que está. Rapaz, eu fiz um comentário que eu nem gosto disso, mas, gente, a economia não quebra porque as pessoas oram, não. A economia quebra porque fechou e não abriu mais. Desde o primeiro momento que eu falei em lives, e a gente fazer como se é peixe pequeno, muitas vezes não é nem ouvido por quem poderia ouvir e entender. Que eu falo, gente, não era para ter fechado o comércio, era para ter feito rodízio. Tem quantas farmácias no bairro X? No bairro X tem 10 farmácias, rodízio, todo dia abre uma. Todo dia abre uma. Esquema de rodízio. A questão sanitária é o mesmo, máscara, álcool em gel, banho quando chegar em casa, que o cara usa máscara, chega em casa e esquece de se higienizar. Então, o esquema era para ter sido rodízio, mas houve uma romantização do problema. Tornou-se bonitinho colocar na foto do Instagram, do Facebook, hashtag fica em casa. E esquecer de dizer quem ia pagar o almoço. Exatamente. Eu gosto de dizer que não existe almoço de graça.
Não existe. Se você sentou em uma mesa, comeu, levantou e saiu sem pagar, alguém pagou. Então ficou muito romântico. Hashtag fica em casa. Mas esqueceu de dizer, beleza, e aí, quem vai pagar esse almoço? Quem paga a fatura? Agora a fatura está chegando, ninguém quer ser o pai da fatura. Você falou aí da questão do STF, de ter feito uma interferência. Aliás, eu tenho crítica sim ao STF, estou pouco me importando se eles gostam ou não de ser criticado. Ninguém que exerce função pública está imune à crítica. Ao ponto de um senhor, Alexandre de Moraes, dizer que a tirania da maioria que elege o executivo e o legislativo. Eu fico pensando se o Alexandre de Moraes ele está sóbrio quando ele consegue colocar uma frase dessa. Porque das duas, uma, se ele está sóbrio, não é inteligente. E se ele for inteligente, está faltando sobriedade. Então, eu vou até fazer um comentário dentro desse seu comentário aí. Isso é meu, certo? Se o Alexandre de Moraes quiser tirar A o meu live canal do do ar. YouTube, tira a minha página do Facebook, tira, faça o que quiser. Mas eu acho que se é uma coisa que não tem no STF é inteligência. Se não tem no STF é inteligência. Primeiro, porque eles só chegam lá porque é nomeado. Inteligente é aquele que estuda e passa em concurso público. Outra, dentro dessa sua observação aí, a tirania, certo, do executivo. E aí, senhor Alexandre, o senhor só chegou onde chegou por causa de política. O senhor esqueceu, foi? Que o senhor era secretário lá em São Paulo, que o senhor foi ser ministro de Temer, que o senhor foi indicado por Temer. Ou seja, não fala de política não, porque o senhor é político. Né? Ou se não é político, pelo menos é produto da política. O que eu posso dizer, Didi, é que o STF hoje ele precisa reencontrar o, o papel dele. E não é difícil dele reencontrar, não. Basta os 11 ministros sentar uma bela tarde de domingo, pegar uma caneca de café, sentar em um ambiente confortável da casa deles e ler a Constituição. A Constituição distribui qual é o papel de cada poder. Então não precisa muito, não, basta isso. Se cada um dos 11 sentar em casa, tomar uma xicrazinha de café e ler a Constituição, eles vão ver que eles estão prestando um papel de má qualidade à sociedade brasileira. Digo sem medo de errar, eu não tenho o STF como um tribunal técnico, ele é um tribunal técnico-político, mas eles estão agora se tornando técnico, político e ideológico. Ideológico, Que o exatamente. STF é um tribunal político? É. Mas agora, além de político e ideológico, quando eu estou falando de político Exatamente. aqui, eu estou falando da política elevada. O cara que pesa as consequências do que o visto da caneta dele em um papel pode causar. Isso é política. Ideologia é o cara sair dizendo que a tirania da maioria. Quer Da dizer, o maioria. executivo se elege com AG, vai a público. Isso aí Lula disse uma vez e foi altamente criticado. Porque Lula disse que se tem uma profissão honesta no Brasil é a do político. Depurando a frase de Lula o cara vai a público, apresenta uma agenda e pede o voto. Então você votou nele porque ele te apresentou uma agenda. O cara está executando a agenda da campanha dele. E isso é tirania? Então, assim, o STF, os 11 ministros, os 11, não tem escapatórias. Cada um tem suas pérolas. Eu não tenho gente que endeusa Exatamente. o ministro Barroso, mas o ministro Barroso eu nunca vou esquecer que ele quis, em uma canetada só, legalizar o aborto no Brasil. O Congresso Nacional, 513, não fizeram isso. Aí o ministro Barroso, em uma canetada só, quis legalizar o aborto no Brasil. Então, assim, o STF precisa buscar na Constituição os limites dele. No Brasil não tem poder ilimitado. Todos os Exatamente. Mas poderes são limitados. eles são, eles tomam as decisões que querem, segundo eles,
segundo eles, em preservação à Constituição, mas legitimado pelo Congresso Nacional. Por que pelo Congresso Nacional? Porque a Constituição é clara quais os papéis de cada um dos poderes. O de elaboração de leis compete ao Legislativo. Você sabe que recentemente o Fachin está querendo aí colocar em prática uma ideia dele, dando o nome de abuso de autoridade religiosa, não é isso? Isso é uma Abuso de aberração. autoridade religiosa. Ou ele decide que a Constituição é válida e o brasileiro tem liberdade de crença, ou ele agora diz o que a Constituição rasga, que existe aí, que foi alvo de uma Daqui ampla um dia discussão os pelos ministros do constituintes. STF, se considerando os intocáveis da pátria, vão tomar qualquer decisão e parece que ninguém vai dizer nada. Sivaldo, mas o tempo está avançando. Vamos voltar ao tema da pandemia. Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias, certo? Eu digo isso porque eu tenho dado as minhas contribuições quando somos solicitados. No último sábado nós fizemos uma live solidária. Ainda não temos uma ideia do resultado para o que chegou de fato como contribuição para as 3 pessoas as quais nós tentamos ajudar. Mas o que nós percebemos é que a pandemia pelo menos serviu para isso, não foi? Para que o Brasil o brasileiro se sentisse mais solidário, mais próximo do seu próximo. Você também dá para visualizar esse novo comportamento do brasileiro? Didi, eu não vejo um novo comportamento, não. O brasileiro, por incrível que pareça, ele pega o pão que tem, parte no meio e divide para 2. Sempre foi assim. A questão de hoje é a visibilidade. Como as pessoas estão em casa e as lives estão aparecendo, então está sendo visível, né? Mas toda vida as pessoas passaram de porta em porta com uma carta, com um exame, com. Eu vou falar um nome em memória para não falar um. Eu lembro, João Borges, ele passava de porta em porta, ele pedia ajuda a um, dava ajuda a outro. Então, assim, estou falando que é da nossa cidade, sabe de quem eu estou falando, do Essa é, exemplo, não estou exatamente. falando nenhuma coisa aqui que não seja fato. Então, assim, o brasileiro sempre foi solidário, né? Está ficando mais evidente. Eu não acho que o brasileiro está melhorando. Tem gente que o brasileiro está melhorando. Não, não acho que está melhorando com a pandemia. Algumas lições não tirou. Não. Algumas lições Pronto, não tirou. é essa a pergunta crucial. Você acha que o Brasil não vai tirar lição nenhuma dessa pandemia? Para Até agora não melhorar, é tirou. claro. Até Não. agora não estou vendo, não. Porque eu estou vendo as pessoas discutindo na internet o sexo dos anjos. Eu estou vendo pessoas dizendo que Bolsonaro é responsável por um genocídio. Primeiro, eu vou aconselhar quem fala essas palavras, genocídio, a quem fala de nazismo, esses ismo tudo que o povo está falando de hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, antes de pronunciar uma palavra dessa, genocídio, nazista, é, vão estudar. Desculpa aí a franqueza, mas vão estudar, porque são termos pesados demais para se colocar. Quer dizer, Contribuindo. só concluir esse raciocínio de eu tenho em Ah, Jair Bolsonaro, que foi tolhido do poder de chefe do poder executivo, quando o STF disse que as decisões seriam tomadas pelo Estado e município. Eu chamo um cara desse de genocida, mas eu faço eu faço uma odisseia a Lênin. Eu faço uma odisseia a Lênin, a Fidel Castro, a Che Guevara. Então, acho que quem está falando de genocídio, quem está falando de nazismo, quem está falando de totalitarismo aí, inclusive o STF, que agora estão adotando esse discurso de o Brasil está à beira de um totalitarismo. Está mesmo, é. pela caneta do STF.
Eu vou recomendar Exatamente. apenas uma coisa. Antes de usar uma Ah, expressão dessa, estude. Quem estiver pensando em pronto. pegar o dedinho nervoso e digitar no Instagram, no Facebook, em algum lugar, nazista, genocida, vai estudar. Primeiro você estuda. Quando você compreender o que é isso, aí pode emitir sua opinião, mas cônscio daquilo que está dizendo. O brasileiro não gosta de buscar informações, apenas de compartilhar as ideias dos outros, não sabe nem o que está compartilhando. É Chivaldo, dentro modinha. dessa. É, né? Exatamente. Dentro É dessa modinha. questão aí, falando de genocídio, o Gilmar Mendes, também ministro do STF, que em vez de seguir o seu conselho de ir na varanda da sua casa, quando tiver um tempinho Da ler a casa dele, eu não Constituição, quero ele na minha, da não, da casa dele, dele. só da casa dele. Ele vai para Portugal, vai para Lisboa. Só que ele pensou que não era conhecido, lá teve ainda um brasileiro que ainda se irmou com a cara dele. Aí veja bem, ele foi um dos que disse assim: olha só a situação, o que ponto nós chegamos. O chefe da nação está próximo de levar o país a um genocídio. Aí ele reconheceu a besteira que disse, aí disse desse jeito: graças à decisão do STF, o Brasil não foi levado para um genocídio. Quer dizer, meu amigo, o ministro do STF fazer declarações absurdas como essa, certo? Didi, Ô Sivaldo, deixa eu te falar uma coisa. O Brasil é um país que não é para amador, não, sabe? O Brasil não é para amadores, não. Em nenhuma nação séria do mundo, membro da alta corte emite opinião em entrevista. Aliás, eu acho que eles esqueceram que eles são juízes e que juiz se pronuncia nos autos. Se tiver alguém do direito aí ouvindo essa live, sabe o que eu estou dizendo. Juiz se pronuncia nos autos. No Brasil, essa palhaçada, esses 11 ministros da alta corte, da Suprema Corte, se dá o luxo de estar todo dia na televisão. é. Mas eles não se consideram juízes, eles se consideram os intocáveis da pátria. Pode É, falar o que quiser, que a pátria tem que aceitar com, como se ele estivesse fazendo um favor à nação. Sivaldo, agora veja bem, eu lembro que em uma de suas lives, você chegou a comentar sobre isso com uma de suas convidadas. Eu não me lembro exatamente com quem, mas eu acredito que foi com uma menina lá de Recife. Quando você disse desse jeito, você perguntou a ela, eu vou fazer essa pergunta a você. Pelo menos na pandemia, o brasileiro pelo menos mudou de hábito para se cuidar melhor, no sentido de higienização, como é que se diz, de estar evitando, estar pegando em tudo com a possibilidade de se contaminar? Didi, tem sido forçado a isso. O, o bom seria se essas práticas, né, permanecessem mesmo depois que exista aí uma vacina. Agora, por exemplo, eu andei bastante em Juazeiro e Petrolina hoje, porque hoje eu tive um dia para resolver muitos assuntos. E o que acontece? A vida está voltando o normal no sentido da movimentação, até porque as pessoas necessitam. Necessitam. Hoje eu tinha aqui cartório, eu tinha prazo a cumprir, então, quer dizer, como é diz com prazo, uso como justificativa pandemia para faltar com obrigações que tenho. Então, houve sim uma mudança de hábitos. Eu acho que houve um despertar para a discussão sobre os hábitos. Didi, eu vou lembrar a frase que você falou nos anos 90, 1993, por aí, 92, 93. Tu vai lembrar que teve um período de enchente do Rio São Francisco por esses anos aí. E na corrente dessa enchente teve depois um surto de cólera. Uhum. E aí você diz, cara, o Brasil não é um país para ter cólera. Eu lembro isso, lembro como você dizendo como se fosse hoje, o Brasil não era para ter cólera. Por que tem cólera?
Ah, porque o brasileiro não está cuidando da higiene, o Brasil, cada um em si, e as autoridades públicas não cuidaram do saneamento básico. Então, uma doença que só existia nos países mais pobres da África, a gente teve no Brasil no início dos anos 90, você vai lembrar disso, e parece que não ficou lições, né? Não ficou lições, a gente ainda vê muito, muito maltrato da higiene. Eu sei que tem muitos homens aqui acompanhando a live, depois vão acompanhar pelo IGTV, que fica gravado. É um absurdo a quantidade de homens que têm amputação de pênis todo ano por falta de higiene. Então, assim, é natural que uma crise como a pandemia que a gente está vivendo, ela traga uma discussão sobre hábitos de higiene. Então, a gente precisa lembrar que nós precisamos cuidar da higiene, não hoje, porque está em pandemia, mas a gente tem que cuidar da higiene no dia a dia. Sempre. Porque vírus sempre existiu. E se cuidar é uma obrigação. Deve ser a obrigatoriedade de cada um, não é isso? Certo? Agora, veja bem, Sivaldo, a vacina vai vir, ou amanhã ou depois ela vai vir. É inquestionável. A ciência está bem avançada na, 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 eu diria que na preparação desse produto, e logo, logo ele vai estar no mercado à disposição do cidadão. Agora, será que passando essa pandemia, qual vai ser a relação povo com o poder? Porque a gente está vendo aí discutindo o povo se colocando em defesa de fulano, em defesa de ciclano. Mas quando é que o povo vai entrar em defesa dele mesmo? Será que pós-pandemia o brasileiro vai aprender que está na hora dele entrar em uma guerra em defesa dele mesmo, não em defesa de grupos ou de poder? Didi não está aprendendo agora que está em casa com tempo para estudar. Ó, o brasileiro tem que parar de tratar a política como futebol. Eu sou do Náutico, eu sou do Santa Cruz, estou mexendo direto com o pessoal que está aí na live. Eu vi no começo da live, eu não sei se ele ainda está aí, mas é que o Mero Pires também, sou do esporte. Então, assim, o brasileiro tem que parar essa coisa de tratar a política como futebol. Cara, se estiver certo, está certo, mas se errar, errou. Jair Bolsonaro tem acertado, tem errado. Parabéns pelos acertos, corrija seus erros. Se eu contratar, aí eu não sei se Vladimir também ainda está presente na live, mas se tiver, ele vai entender isso, porque é um empresário que tem todo o meu respeito. Se Vladimir contrata um gerente para a ST, ele quer resultado. Por que eu contrato um gerente para a nação e não vou buscar resultado? Então, quer dizer, eu contrato um pedreiro para fazer um serviço na minha casa, se a parede ficar torta, eu reclamo, mas eu contrato o cara para ser presidente da República e vou concordar com todo o serviço dele? Não, no que eu tiver de concordar, concordo, no que eu tiver de discordar, discordo. A população precisa parar e pensar o seguinte: a coisa pública precisa ser administrada com retidão, com seriedade. E eu não tenho político de preferência, por isso que nem filiado em partido eu sou. Se tiver certo, está. Fiz elogio a Miguel Coelho, fiz. Júlio Lopes vai estar contigo, governou Petrolina por 8 anos. Tem muito mérito. Outro dia eu encontro uma pessoa aqui, é isso que eu digo, as pessoas falam de paixão. Ah, porque o Júlio, quando foi prefeito, isso é aquilo. Cara, o Júlio, quando foi prefeito, deu a cooperação dele durante 8 anos para o crescimento da cidade. Marcílio, que é prefeito de Cabrobó, está contribuindo da forma que pode durante 4 anos, porque, ao que me consta, ele não vai ser candidato à cidade. Então, eu tenho que cobrar resultado. Eu não tenho que estar elogiando por boniteza, porque é do lado que eu gosto, não. Não tem o lado que eu gosto, não. Sabe do que é que eu gosto, Didi? Do que eu estou vendo aqui. A Avenida Duplicada. Sabe do que é que eu gosto? Eu gosto de carteira de trabalho assinada. Sabe do que é que eu gosto? Eu gosto de duplicata paga em dias pelo comerciante. Agora, se o nome de quem fez isso acontecer foi A, B ou C, que seja. Parabéns para quem fizer acontecer. Eu quero que aconteça. O brasileiro precisa parar de lidar a política como futebol. E saiba os políticos que quando faz, ele não está fazendo um favor, não.
Está Se propôs a uma agenda, né? Está cumprindo a obrigação. Deixa eu aproveitar e abraçar mais uma vez o pessoal de Petrolina, que também está nos acompanhando, também de Abaré, também está nos acompanhando. Nosso carinho todo especial. Sivaldo, já chegando o finalzinho, mas vai dar tempo ainda. Olha como o brasileiro é. Você estava falando de cólera, do que deve ser cuidado. Existe uma legislação que diz que os lixões a céu aberto deveriam ser banidos. O prazo inicial era 2004, depois passou para 2005, 2007, que era o prazo final, depois passou para 2012, nós estamos em 2020. E o que tem desse Brasil ainda é lixão, lixão, abastecendo a miséria de muito, certo? Servindo como oportunidade para poucos e ainda gerando doença. Cadê? Cadê o STF, hein? Cadê o povo na rua protestando? Não é isso? Ó, em 2004 foi aprovado o Estatuto das Cidades. Hum. O Estatuto das Cidades previa isso. Eu gosto de dizer que serviço se faz com dinheiro. O Estatuto das Cidades prevê uma coisa chamada IPTU progressivo. O que é isso? Eu tenho um terreno baldio, já foi notificado pelo poder público, e para murar, não murei, não limpei, está ali. O poder público com a vigilância sanitária e os agentes de endemia tentando combater dengue, e meu terreno ali criando foco de dengue. Porque o povo só fala de coronavírus, mas existe outras doenças. É importante o mundo lembrar que existe outra doença. A figura prevista no Estatuto das Cidades do IPTU progressivo dá ao chefe do Poder Executivo Municipal o poder de elevar a tributação daquele IPTU até chegar a nivelar o preço do tributo com o preço do terreno e o poder público expropriar. Me diga um prefeito do Brasil que regulamentou esse dispositivo do Estatuto da Cidade e teve a coragem de executar. Então não se faz as coisas assim, com meninice, colocando porque é bonitinho na lei, mas é meninice, não executa, não tem bravura para litigar e Exatamente. fazer o que a lei determina. Uma outra coisa sobre isso, Didi, eu sei que o tempo está curtindo, mas eu vou lhe pedir permissão só para concluir esse raciocínio. Conclui que E só falta 2 minutos, né, meu? É do Instagram. tá bom. No ano 2000, eu convivi muito próximo com cerca de 10 italianos lá da região de Novara, região de Novara, na Itália. E, e eles ficavam assim, dizer, por que que toda entrada de cidade no Brasil é um lixão? Tipo, era o cartão postal da cidade, era um lixão. Eu não sei se você vai lembrar disso. Cabrobó era um lixão ali pertinho de onde hoje Exatamente. tá aquela, onde era uma barreirinha da PM. E cada cidade que a gente entrava, realmente, É, o cartão de boas-vindas era um lixão. infelizmente. Os Sivaldo, italianos não entenderam isso, não. é. Obrigado, Sivaldo, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, seu carinho, seu autoconhecimento e sua imensa contribuição para que nós venhamos a conhecer cada vez mais, um pouco mais do que é necessário. Dê um abraço para todos que estão na live. Obrigado, gente. Quinta-feira tem Didi Galvão com o prefeito de Serrita, Arivaldo Oliveira, e na terça-feira, Didi Galvão com o ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lócio. Um carinho todo especial a todos vocês, nossos agradecimentos e até a próxima oportunidade.